Irmãos, hoje eu quero falar convosco a respeito de oração. Falar de oração nunca é demais, amém? E o nosso título é bem sugestivo: 3 segredos da oração eficaz, amém? 3 segredos da oração eficaz. Muitas vezes nós nos perguntamos por que as nossas orações não alcançam a resposta de Deus. Talvez você já se perguntou por que Deus não responde às minhas orações, porque parece que o céu está fechado, os ouvidos de Deus estão fechados ao meu clamor, Deus não me responde, Deus não fala comigo. E no decorrer dessa palavra, tentarei responder este questionamento e mostrar-lhes segredos, que não são segredos, porém revelações, que nos ensinam como melhor orar e nos colocarmos diante do altar do Senhor. Para que nós possamos iniciar esta palavra, convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, leremos versículos 14 e 15. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Os amados podem ficar assentados, mas vamos ouvir com reverência a palavra de Deus. Ela diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Oh, glórias! Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu nos dê a direção dessa palavra, que Tu venhas, ó Deus, revelar a Tua vontade, para que nós possamos orar segundo o Teu querer, nos colocarmos de uma forma, Senhor, a ponto de sermos ouvidos por Ti. Ó Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quando o apóstolo João escreveu esse versículo, esse texto, ele chama-nos atenção para algumas verdades, mas uma delas esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amados, é preciso que a nossa vida esteja dentro desse contexto do apóstolo João. É vivermos a vontade do Senhor, porque quando nós vivemos a vontade de Deus, Ele vem, Ele se revela, Ele move, Ele se mostra. Se porventura nós não estamos dentro dessa realidade, como é que Deus há de ouvir-nos e responder-nos? Nós precisamos pensar muito, amados, nas coisas simples da palavra de Deus e buscarmos compreender a simplicidade da palavra, para que a vontade do Eterno se manifeste na nossa existência. Nós sabemos que a oração é uma prática fundamental na vida do crente, é o pilar na vida do cristão. O cristão que não ora, ele já está errado. Na verdade, ele não pode considerar-se como cristão, haja vista que a oração é uma necessidade premente na vida daqueles que amam, daqueles que vivem, é fundamental. Se você não ora, como é que você pode desenvolver comunhão com o Senhor? Como é que você pode acessar o trono do Todo-Poderoso? É através da oração, irmãos, que nós estabelecemos uma comunicação íntima com Deus. Já falei isto outras vezes, mas vamos repetir para que fique gravada em vossos corações, em nossos corações. A oração é fundamental para que haja uma comunicação, um contato, uma conexão direta, íntima com Deus. E se assim não for, é impossível que você tenha de fato uma comunhão com o Senhor. Crente que não ora, não tem comunhão com o Todo-Poderoso. E eu vou além: crente que não ora, precisa de conversão. Precisa passar por um processo de conversão, porque a conversão estreita laços do homem com Deus. E a partir do momento que o homem tem seus laços restabelecidos com o Senhor,
a oração torna-se uma necessidade na vida dele. Ele quer conversar com o seu dono, com o seu Senhor, com o amado da sua alma. Isto é uma realidade. E quando nós vamos para a palavra de Deus, vamos observar a caminhada de Jesus sobre a face da terra, nós vamos deparar com um Jesus que orava. Parece fora de contexto, mas Jesus orava. Jesus estava no monte orando, Jesus estava orando pelas madrugadas, Jesus estava orando nas praias, Jesus andava por aí e orava. E ele foi além de desenvolver uma vida de oração, era fundamental na sua comunhão com o Pai, ele também nos instruiu a orarmos. Queridos, às vezes nós não entendemos Cristo Jesus, nós não queremos entender Jesus. Jesus, ele estava na face da terra como homem. Jesus não era 100% Deus e 100% homem, como dizem alguns. Ele também não era 50% Deus e 50% homem. Jesus não era meio Deus e meio homem. Jesus era homem. E isso precisa entrar na nossa cabeça. É um processo que nós não entendemos, claro que não, mas é isto que a Bíblia diz. A palavra diz que o Senhor despiu-se da sua glória e nasceu de um útero de uma mulher. Ele nasceu e passou por todas as fases comuns a nós, a ponto dele olhar para cada um de nós e dizer: sede meus imitadores, ou façam o que eu vos mando. Isso implica, irmãos, em viver semelhantemente a nós. Caso contrário, Jesus seria um hipócrita. Como é que ele pode ordenar a nós que vivamos a sua vontade, façamos o que ele fez, se ele era Deus? Uma espécie de semideus. Ele não era um semideus, ele estava despido, ele era homem sobre a face da terra. E o canal de comunhão para que ele recebesse força do Pai, para que ele recebesse poder do Pai, para que ele tivesse intimidade com Deus, era a oração. Era assim que Jesus buscava aquilo que nós precisamos buscar: comunhão, intimidade, poder, autoridade, enfim. Isto Jesus buscava na oração. Nós precisamos compreender, irmãos, esta verdade. E a partir do momento que nós compreendemos e vamos buscar na oração essa força que o Senhor tem para cada um de nós, teremos uma vida diferente com o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, ele compreendeu esta verdade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 17, veja o que diz o apóstolo Paulo à igreja da Tessalônica: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ainda, Efésios capítulo 6, versículo 18. O mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, escreve à igreja de Éfeso, aos irmãos de Éfeso, e diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, o apóstolo Paulo ensina-nos duas coisas, e ensinou a igreja da sua época. Ele ensinou a igreja a ser persistente na oração, e mostrou ainda que a oração era uma arma espiritual para que fosse usada ali naquela guerra espiritual. Amém, queridos? A oração é necessária. Se você não tem vida de oração, a tua vida de crente ela será muito vazia, sem sal, e é por isso que a igreja está vazia. Se os crentes orassem, impossível seria que ficassem em casa. Não tem como, irmãos. Não há como você associar a falta de interesse em cultuar o Senhor com comunhão com Deus. Não há como você associar, ou você tem prazer em Deus, comunhão com o Senhor, e deixa-se mover pelo Espírito, e o Espírito te puxa para a presença do Senhor, ou você fica em casa alimentando a tua carne.
E isto não é julgamento, é a verdade da palavra. Com suas exceções, evidentemente, claro, mas se a pessoa não tem o que fazer, está em casa, está faltando alguma coisa, e oração com certeza falta nesta vida. Isto é uma realidade. Mas vamos lá. Segredo número 1 para uma oração eficaz, oração vitoriosa. Oh, glórias! Vamos então para o primeiro segredo que nós encontramos na oração do Senhor. Mateus capítulo 6, versículos 19 até o 13. Ouça a orientação de Cristo Jesus. Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, a oração do Senhor, vale ressaltar, ela não é uma oração poderosa, uma oração mágica, uma oração que pode quebrar cadeias, expulsar demônios. Não, a oração do Senhor, ela é um modelo que Deus nos deu para que nós possamos ter uma referência de como nos apresentarmos diante do Senhor. Há um grande equívoco na igreja, e a igreja usa a oração do Senhor, e muitos usam a oração do Senhor como se fosse uma oração poderosa, que tem poder em si, mas na verdade não é isto que Jesus está passando, não é isto que Ele quer ensinar. A oração do Pai Nosso, se você não absorver os pontos que nela contém, nenhum valor, é apenas uma citação, apenas você repetir algo que está na palavra de Deus, no entanto, sem dar a devida importância ao conteúdo. Nós vemos, amados, que o Senhor Jesus, Ele nos dá esse modelo, para que nós possamos observar os pontos destacados e, nas nossas orações, assim fazermos. Esta é a verdade. Portanto, se você quer uma oração, você quer uma comunhão verdadeira, o primeiro segredo é orar segundo o ensinamento do Senhor. E veja alguns pontos que eu destaquei nesta palavra. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós vemos o Senhor Jesus falando: olha, vocês precisam honrar o nome de Deus nas suas orações. Vocês precisam honrar o nome do Senhor, louvar o nome de Deus, engrandecer o nome do Eterno, homenagear Deus nas suas orações. E esta é a primeira parte da oração do Senhor, chamado Pai Nosso. No versículo 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está falando: busque o reino dos céus, busque as coisas do alto, encha o coração com aquilo que é lá do alto. Jesus está nos ensinando a nos ligarmos com as coisas celestiais. Às vezes você não consegue êxito nas suas orações, porque está faltando essa busca, louvar, adorar o Senhor, está faltando-lhe fazer aquilo que o Senhor quer, submeter-se a Ele. E a oração do Senhor, apenas como repetição, não vai mudar o quadro da tua vida, mas se você observar a vontade dEle, certamente o Senhor há de mover. No versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus está falando: reconheçam que vocês são dependentes de Deus, que é necessária uma dependência profunda de Deus, uma dependência que os faz carentes em todos os aspectos do agir do Senhor, é reconhecer a soberania do Eterno.
E por fim, versículos 12 e 13. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? O Senhor Jesus está falando a cada um de nós. É preciso buscar o perdão e oferecer perdão. É preciso ainda buscar a proteção de Deus. Irmãos, aqui está um modelo de oração para que nós sejamos ouvidos pelo Senhor. Para que Deus possa ouvir. Mas não é apenas colocando esses pontos em práticas, vai além. Para que você tenha a tua oração ouvida, vista pelo Senhor, é preciso um pouco mais. No entanto, necessário é entender que se você recitar 1.000.000 de vezes a oração do Senhor, o Pai Nosso, não há de mover o coração de Deus em teu favor, nem abrir portas, nem expulsar demônios, nem nada de anormal há de acontecer. A mera citação de uma oração, seja esta ou as muitas orações, aquelas orações que parecem um poema, uma poesia, palavras magníficas, bonitas, que você encontra nas redes sociais, que você encontra por aí, aquelas orações que os caras mandam para você, alguém orando, aquela verborragia, oh meu Deus, isso não move o coração de Deus. É melhor você falar, oh meu Deus, na simplicidade, e talvez com aquele português todo errado, do que usar 1.000 palavras magníficas, se não houver comunhão verdadeira com o Senhor. É isso que Deus quer, irmãos. Amém? Que nós estejamos atentos, portanto, a esta verdade. E assim, com certeza, teremos as nossas orações ouvidas pelo Mestre. Mas vamos além. Esse é o primeiro segredo, orar segundo o ensinamento de Cristo Jesus. O segundo segredo para que a tua oração seja eficaz, seja ouvida pelo Mestre, a oração em secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ouça a orientação de Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê, ouça essa palavra, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Irmãos, a oração em secreto é uma necessidade do servo de Deus. A oração é fundamental, é um pilar na vida do cristão. A oração em secreto, o que é a oração em secreto? É aquela oração solitária. Você está no teu canto orando, no teu banheiro orando, no teu quarto orando, no teu carro andando pelas ruas, sozinho, falando com Deus. Foi para o campo, está orando. Você que mora na praia, está na praia orando, está no monte orando. Enfim, você não perde a oportunidade de, sozinho, derramar-se diante do altar, falar com o Senhor. E quando assim agimos, nós vamos fugir dos espectadores das nossas orações. Ninguém está te ouvindo, só o Pai. Você está falando com Deus. Você não está preocupado com o teu português. Você não está preocupado em encontrar palavras bonitas para que aquele que está do teu lado ouça. Você já ouviu aquela história? Oh, fulano de tal ora tão bonito, não é? Fulano de tal ora tão bonito, manda fulano de tal orar porque ele ora tão bonito. Gente, não é isto que move o coração do Senhor. Não é isto que move o coração de Deus. É preciso que haja uma conexão de intimidade pessoal com o eterno, com Deus. E isso nós alcançamos ali, sozinhos. Jesus, num determinado momento, disse: olha, fique aqui que eu vou subir o monte, eu vou subir para orar.
Por que Jesus não levou os discípulos, pessoas dignas, cheias do Espírito Santo? Porque ele queria comunhão íntima com o Pai. Jesus precisava disso, irmãos. Batendo mais uma vez nessa tecla, se Jesus não orasse, ele não tinha o poder que veio de Deus, o mesmo poder que nós podemos ter. Portanto, Jesus subiu ao monte e ali ele orava. Esse texto chama-nos a atenção para uma palavra que muitas vezes nós não damos valor a ela. Na metade do versículo diz: e teu pai que vê em secreto. Mas como é que Deus vê? Deus não deveria ouvir? Será que Deus não deveria ouvir as nossas orações? E o texto, Jesus diz, ele vê. Amados, quando Jesus referiu-se a ver ao invés de ouvir, é porque o amado Senhor, ele conhece as intenções das tuas orações. Jesus conhece o teu coração, ele vê o teu coração. Jesus olha para você e consegue enxergar o porquê que você está orando. O que é que motiva você a orar? Será que você está orando para a honra e para a glória dele? Será que você está orando observando o modelo da oração do Senhor, para exaltar o Todo-Poderoso, ou apenas para uma satisfação pessoal, buscando as coisas que Deus pode nos dar, apenas visando, de certa forma, a bênção, ao invés da comunhão? Jesus, amados, o Senhor, Ele sonda os nossos corações, e Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece nossas preocupações, Ele conhece também a nossa gratidão para com Ele. Quando você apresentar-se diante do Senhor, é preciso que o teu coração esteja lavado, purificado no sangue do amado Jesus. Caso contrário, você não terá de fato uma comunhão real com o Todo-Poderoso. Ainda a oração em secreto ali, solitária, ela te afasta das distrações. Quando você for orar, pega o teu celular. Se você não consegue ficar sem ele, coloca dentro do cofre, tranca, esconde a chave, ora, depois você volta para ele. Porque senão você não conseguirá orar. Você falar: Senhor Deus, muito obrigado. Oh Deus, como é que está? Não funciona, gente. O secreto se aplica também nesse aspecto. É preciso que haja uma doação, uma entrega em todos os aspectos para o Senhor. Amém? Vamos lá. O primeiro segredo de uma oração eficaz: observando-a segundo a orientação de Jesus. O modelo é o Pai Nosso. 2. A oração em secreto, intimidade com o Senhor, solitário, você e Deus, ninguém mais, nem o cachorro, só você e Deus, para nada distraí-lo, só você e Deus. E por fim, o terceiro segredo: o Senhor sonda o nosso coração. Mateus capítulo 15, versículo 8. Ouça só o que disse Jesus: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, ouça. Talvez você fale: mas Jesus referia-se aos judeus. Sim, referia-se aos judeus. Mas quantas vezes estamos ou vive-se como os judeus, rejeitando o Senhor? Palavras vazias. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. Irmãos, e esse texto ele chama-nos a atenção para um detalhe que passa desapercebido. O Senhor não ouve orações de ímpios. O Senhor não ouve clamores de ímpios. Mas quem são os ímpios? Muitas vezes nós olhamos para os ímpios como aqueles que estão mergulhados nas práticas explícitas do pecado. Mas se o cara está dentro da igreja e tem uma vida dupla, ele também é um ímpio.
porque ele quebrou a relação com o Senhor. No pecado está, e talvez até pior do que aqueles que não conhecem o Senhor. Talvez não, com certeza a Bíblia diz que o rigor será maior para estes. Portanto, amados, o Senhor não ouve a oração do ímpio. A única oração do ímpio que Deus ouve, só uma, é aquela do arrependimento. Quando o Espírito Santo balança o camarada, ele entende que precisa falar com o Senhor, pedir perdão, confessar os seus pecados. Neste momento ele é ouvido por Deus. Excetuando isso, irmãos, não adianta o cara estar no pecado e estar de joelho, está com a vela acesa, com a lâmpada acesa, com a toalhinha do apóstolo debaixo do joelho. Não adianta nada dessas coisas, ajoelhado sobre a areia lá do Monte Sinai, do deserto, enfim, com a roupa envolvida nas águas do Rio Jordão, com a cabeça cheia de óleo, feita por um rabino original, autêntico, usando o quipá na cabeça, que passa respeito para com Deus, a ideia de respeito. Ele não conseguirá ser ouvido por Deus. E é por isso que muitos não recebem aquilo que pedem em oração, porque não possuem uma vida de verdade com o Senhor, é apenas da boca para fora. E Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, é preciso muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas não conseguem receber de Deus. Mas por que não recebo de Deus? Por que não recebo? Porque o coração não está em Deus, o coração está longe do Senhor. E o Eterno, irmãos, é aquele que sonda, ele sonda o nosso coração, ele conhece. É como se fosse um raio-x de aeroporto. No aeroporto, quando você entra para embarcar, você passa num portal que é um raio-x, e ele mostra tudo que você tem, a tua mala é visualizada. Assim é a visão de Deus com relação ao homem. Quando Deus olha para mim, Ele não está vendo esse exterior, essa casca. Deus está vendo o meu coração. Ele está vendo o teu coração. Você pode ter um exterior legal, mas se o teu coração é sujo, é impuro, você não será ouvido. Deus exige sinceridade, exige pureza nas nossas atitudes, nas nossas intenções. O Senhor conhece as nossas intenções, Ele vê o nosso íntimo, Ele sonda o nosso profundo. Amados, é essencial, queridos, que tenhamos uma vida de adoração verdadeira ao Criador, uma vida de adoração. É necessário que a nossa existência seja rendida completamente ao Senhor. Salmo capítulo 51, versículo 17, o salmista diz: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Veja como é sério, não é apenas a casca, mas Deus quer a tua essência. E eu quero sair do contexto da oração e passar para o contexto do louvor. Queridos, eu estava observando que as pessoas nesses últimos tempos, elas fazem o seguinte, mas Deus sonda o coração. Quando o pregador é famoso, ele vai pregar na igreja, mas ele cobra para pregar. Dá para você entender isso? Quando o cantor é famoso, ele vai cantar no evento, vai cantar no estádio. Igreja não, eles não querem mais igreja. Mas o cachê é alto. Um cachê hoje, irmãos, de um cantor desses aí, gospel, 100 mil para cima. 100 mil reais. Se o cara cantar 5 final de semana, ele há de faturar 500 mil em um mês. Isso se fizer apenas uma apresentação por final de semana.
É por isso que eles moram em mansões, possuem os carros que todo mundo quer e essas coisas todas. Mas a pergunta é, sem emitir julgamento, mas fazendo uma certa afirmativa: este povo está cantando para honrar e glorificar o nome de Deus? Será que o Senhor, que sonda o coração, consegue ver? Eu vou louvar o teu nome, Jesus, eu vou sair, eu sou missionário, eu estou fazendo a obra, é o ID que eu estou fazendo, eu vou pregar porque é preciso falar do teu nome, eu vou louvar junto com aquela cidade, com aquela igreja, porque é preciso louvar o teu nome, mas eu vou, Senhor, se me pagarem 100 mil reais. Será que Deus está recebendo esse louvor? Estão pagando para Ele louvar. Louvor não é? Mas estão pagando para Ele cantar. Queridos, o mundo está muito fake. Está muito fora da realidade do Senhor. Eu não sou contra o camarada cobrar. Claro, ele precisa viver. Mas que seja dentro da realidade. Dentro de uma realidade. Ele precisa locomover-se, ele tem uma família, ele tem, enfim, tem uma vida. Mas 50 mil reais seria muito bom para um mês, sobrando dinheiro. Mas a ganância, irmãos, adentrou o coração destes. E como é que eles podem acessar a presença do Senhor? Como podem acessar a presença de Deus? Não se engane. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgiriam os falsos, que, se possível, enganaria os eleitos do Senhor. E hoje muitos estão sendo enganados com essa musiquinha para embalar corações, mas que não embala, que não toca, que não move o coração de Deus. É preciso muito cuidado com tudo isso, amados. Muito cuidado. Amém, queridos? 3 segredos da oração eficaz. O primeiro segredo está revelado na palavra, segredo, força de expressão. A oração do Senhor. Jesus te ensina a orar. O segundo é você e Deus sozinho, dentro do quarto, no cume do monte, dentro do seu carro, andando pelas ruas. Não é errado você orar em público, não, de forma alguma. Você orar em público na igreja, você orar junto com os irmãos, culto de oração, não é errado, de forma alguma, não é por aí. Eu me refiro, irmãos, para você criar laços de intimidade com Deus. Você precisa desenvolver uma vida de oração secreta. Só você e Deus. Só Ele vê. E claro, com o teu coração lavado e purificado no sangue de Cristo, já que o Senhor sonda-nos, Ele vê quais são as intenções que movem as nossas orações. E terceiro, o Senhor sonda os corações. Não adianta você querer enganar Deus. Não adianta. Deus, impossível que o homem consiga enganá-lo. Deus sonda os corações. Deus vê o teu íntimo, Ele vê o nosso íntimo. Antes mesmo que a palavra chegue à boca, o Senhor sabe qual ela é. É assim que está na Bíblia. Portanto, nós temos que nos purificarmos e a nossa oração seja para a honra e para a glória do Senhor, e jamais esquecermos que o Senhor nos vê de uma forma transparente, como um raio-x, como um scanner. Amém? A oração é uma ferramenta poderosa, amados. Ela nos permite crescer, glórias, crescer no relacionamento com Deus. Através dela nós expressamos nossos anseios, nossas necessidades, nós nos alinhamos com a vontade de Deus. E se nós seguirmos os ensinamentos de Cristo Jesus e cultivarmos uma vida de oração tal qual Ele cultivou, oração sincera, verdadeira, certamente seremos íntimos do Pai, como Jesus foi quando homem. É preciso e podemos, com certeza, experimentar a presença transformadora de Deus na nossa vida. E que possamos buscar constantemente, com prazer, com alegria, essa vida de comunhão, de intimidade com Ele através da oração. A partir de hoje, que os irmãos valorizem os momentos de oração.
Que você, se ainda não o tem, tenha um momento de oração na sua casa. Reserve tempo para conversar com aquele que é o nosso Senhor, que é o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor seja conosco e que esta palavra fique gravada em nosso coração. Nós vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela revelação da palavra, pelo ensinamento. Prepara-nos, Pai, para que nós possamos viver esta verdade a cada instante, onde quer que estejamos. Que os nossos passos sejam segundo o Teu coração. E assim, Senhor, tenhamos intimidade verdadeira contigo. Tenhamos, ó Deus, intimidade, que possamos estar alinhados com a Tua vontade. Senhor, ensina-nos sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, irmãos? Guarde esse segredo em teu coração. Guarde esse segredo em vossos corações e certamente serão bem-sucedidos na comunhão com o Todo-Poderoso. Mensagem 1272